A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui para mais uma pré-aula, lição de número 5 aí do quarto trimestre, o último trimestre do ano de 2020, e já estamos aí entrando no mês de novembro, a primeira aula de EBD do mês de novembro, com data para o dia 1º de novembro. Título da lição diz O Lamento de Jó. Na semana anterior nós estudamos o drama de Jó e hoje o lamento de Jó. Vamos ver essa parte poética do livro, começando agora a partir do capítulo 3, né? Texto áureo. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo 24. A verdade prática nos diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe, os amados podem fazer a leitura aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Jó capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 26. É muito importante que o amado e a amada irmã façam essa leitura, para poder ficar dentro do contexto, para que possa entender cada anotação que o comentarista deixou para o nosso estudo aqui. O objetivo geral da lição diz: explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por causa disso. Ponto central da lição: o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. O tema que estamos estudando durante todo o trimestre diz, na capa da revista, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Jó era humano, e a lição de hoje vai deixar isso bem claro. Esse seu lamento, a sua angústia agora sendo expressada em palavras e atitudes, demonstra que Jó não era nenhum super-herói. Jó era humano como eu e você. E nós, sendo seres humanos, estamos sujeitos a também passar por aflições e extravasar em algum momento. Mas o interessante é que o patriarca em nada faltou contra Deus. Não blasfemou, não pecou, não negou a sua fé em Deus. Mesmo com tamanha angústia que sobreveio sobre a família, sobre a casa, sobre a pessoa de Jó. Amém? Glória a Deus. Mas antes da gente dar sequência nesta aula, eu quero agradecer a todos os inscritos. Nós passamos agora de 700 inscritos nesta semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. E já estamos aí próximo da marca de 800 inscritos. E isso tudo nós devemos ao vosso favor, que tem compartilhado nossas aulas. Nosso muito obrigado. E eu peço aqui que novamente, esta aula, eu creio que Deus há de falar com cada um de nós que estamos aqui, né? Tanto nós aqui do estúdio, quanto vocês aí do outro lado assistindo. E Deus falando com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Peço que, por gentileza, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da sua família, do trabalho, no grupo da igreja. Compartilhe essas pré-aulas. Vai com certeza ajudar a muitas pessoas a ter aí uma visão do livro de Jó, uma visão desse estudo que está sendo ministrado pela CPAD durante esses 3 meses finais do ano de 2020. Compartilhe também pelo Facebook, seus amigos ali poderão ter acesso a essas lições, né? Eu acredito que a maioria dos seus amigos no Facebook são pessoas evangélicas, pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Então nos ajuda aí a levar a poderosa palavra de Deus a muitas pessoas, A rede social é uma ferramenta tremenda e você compartilhando no seu WhatsApp está ajudando o canal Semeando Missões a ir mais longe, alcançar muitas vidas, e a pregação do Evangelho vai chegar às pessoas que necessitam de fato ouvir. Inclusive, na descrição desse vídeo aqui, depois o irmão confere aí abaixo, tá?
clica ali em cima da descrição, vai abrir ali a página, você vai ver um link de letrinhas azuis para você poder entrar na nossa playlist musical desse canal também. É a Melodia da Palavra, onde eu e meu filho Juan louvamos a Deus, cantamos ali alguns louvores, em cada vídeo é um louvor, e também uma breve palavra, uma palavra ali de uns 10 minutos no máximo, cada vídeo desse, entendeu? Então você também nos ajuda a evangelizar através da música gospel. Que Deus continue abençoando a sua vida. Quem não é inscrito no canal, gente, por favor, meu querido, se inscreva, clica aí nesse botãozinho vermelho aí, ó. É de graça, ninguém precisa informar documento, ninguém paga taxa nenhuma, é totalmente grátis. Se inscreva no nosso canal e ajuda essa família a crescer em nome de Jesus, tá bom? Deixa o seu joinha, não esquece não. Clica no curtir, dá força pro vídeo e dá força para o canal, para que o YouTube comece a mostrar aí esses vídeos para muitas e muitas pessoas que pesquisam sobre a palavra de Deus dentro do YouTube, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos à lição. Meus irmãos, na introdução da lição de hoje nós vemos assim, ó, seus amigos foram para consolar Jó no momento da sua angústia e do seu sofrimento, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Por isso nós colocamos o título da lição de hoje, né, o segundo título aí, que já tem o título oficial aqui da CPAD, o Lamento de Jó. Mas nós podemos colocar o título no vídeo, então cada semana a gente coloca outro título. Nós colocamos aí o poema da angústia, porque a partir do capítulo 3 começa a parte poética do livro de Jó. E nessa poesia ele expressa a sua angústia, e ainda vem o desenrolar da fase aí de angústia e sofrimento, que nós vamos ver a partir da lição do outro domingo, do próximo domingo, quando seus amigos começam a trazer acusações sobre a vida do homem justo da terra de Uz. Muito bem. E fica claro aqui para nós a fragilidade humana. Como já falamos agora na introdução, Jó não pecou, ele simplesmente extravasou aí a sua angústia, saiu agora aí pela boca em palavras, o desabafo da sua alma, né? Do fundo da sua alma. E ainda nós vemos aqui que depois de 7 dias de silêncio, Jó decide romper este silêncio e agora começa a indagar, fazer perguntas. Nós vamos estudar nessa lição sobre essa indagação que o patriarca faz com ele mesmo. Ele não está perguntando para ninguém, ele está perguntando para si mesmo. É o seu lamento, é a sua angústia expressa em palavras. Percebemos que Satanás não alcançou êxito nenhum diante de Jó. Durante todo o livro, todos os 42 capítulos do livro de Jó, não se vê em momento algum que Satanás, o diabo, a antiga serpente, tenha alcançado algum sucesso. Pelo contrário, ele ficou envergonhado e foi derrotado pelo poder do nosso Deus. Jó se manteve fiel e o nome do Senhor Deus foi glorificado na vida de Jó. Jó ainda na sua perspectiva, ele acredita o seguinte: se Deus era a causa de sua vida, Deus também deveria ser a causa de sua morte. Se do Criador vinha o bem, também tinha todo o direito de vir o mal. Então Jó em momento algum atribuiu o seu sofrimento ao diabo. Em momento algum ele deu glória para o diabo sobre o que estava acontecendo na vida dele. Infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos, quando estão passando por lutas, já começam a dar glória para o diabo. Começa a dizer, o diabo fez isso, foi o diabo que fez isso na minha vida, foi o diabo que aprontou na minha família, na minha casa, no meu trabalho, e isso e aquilo. Em momento algum, Jó atribuiu essa glória para o diabo. Ele dizia, Deus me deu, Deus também tem o direito de tirar.
e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. O primeiro tópico da lição diz assim, primeiro lamento de Jó, por que nasci? Essa pergunta, por que nasci? Eu fiz a anotação aqui, na angústia não enxergamos o porquê da nossa existência. Jó estava tão amargurado, tão entristecido, que ele já não via motivo algum de comemorar o dia do seu nascimento. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó também amaldiçoa a noite em que ele foi gerado, em que foi concebido. Já não via, a angústia era tamanha que ele pede para que o dia do seu nascimento seja apagado do calendário. Veja bem, será que somente Jó havia nascido naquele dia? Como Deus iria apagar do calendário aquele dia? Então Jó se porta aí com certo egoísmo aí, né? Que o dia do meu nascimento seja esquecido, seja apagado e não sei o quê, mas era justamente o lamento da sua alma, né? O lamento da sua alma, a dor era imensa, era tão grande que ele já não enxergava mais nada, não tinha perspectiva nenhuma. E a anotação que nós fizemos aqui, na angústia não enxergamos o porquê de nossa existência. Por mais que estejamos passando por lutas, por dificuldade, pelas vicissitudes da vida, ainda assim, meus queridos, existe um porquê de nós estarmos aqui. Existe um porquê da sua existência. Você não veio a este mundo por um acaso, não. Não é por causa desse sofrimento que sobreveio aí sobre a sua família, sobre a sua casa, não quer dizer que não existe motivo para a sua existência. Pelo contrário, seja fiel a Deus até o fim. Seja fiel a Deus até o fim e Deus há de mostrar o porquê da sua existência. O porquê que vieste a esse mundo. Aleluia! Sabia que tem obras que não sou eu que vou fazer? É o irmão que vai fazer? É a irmã que vai fazer? Sabia que obras para Deus, trabalhos para Deus, que não é o seu pastor que vai fazer? Não é o seu melhor obreiro que vai fazer. É o irmão. É a irmã. Não é a missionária, a pregadora famosa que vai fazer tal obra para Deus. Porque Deus escolheu a sua vida. Então acredite, creia. Não lamente, não questione o porquê da sua vinda a este mundo. Não é por causa de uma tribulação que veio aí que vamos desistir da nossa existência. Não. Claro que Jó, ele mostra que a sua angústia, a sua dor, em palavras, chega a desejar a morte, chega a pedir por que é que eu não morri, né? Por que é que eu não nasci morto. Ele se refere ao aborto espontâneo, mas nem por isso Jó, em momento algum, ousou atentar contra a própria vida, para tirar a vida dele. Não. Mesmo na angústia, nós anotamos aqui, mesmo na angústia, Jó se manteve temente a Deus. Glória a Jesus. Subtópico número 2 diz que em lugar da memória viesse o esquecimento. Jó não queria que o seu dia fosse lembrado. Jó não queria a celebração de seu aniversário. Jó não tinha no íntimo dele, não tinha mais nada do que se lembrar. E não queria também ele ser lembrado pelo povo. As pessoas que outrora estavam ao redor dele, considerando ele o maior do Oriente, né? O maior do Oriente, e agora ele não quer ser lembrado como o maior do Oriente, como alguém que foi grande, alguém que foi isso ou foi aquilo, não. Ele diz, em lugar de memória, eu prefiro cair no esquecimento do povo. E nós anotamos aqui, Jó olhou somente para a sua dor, esqueceu dos bons momentos vividos. Ele agora questiona o porquê do nascimento dele e se esquece que ele teve 10 filhos. 10 filhos que com certeza eram bênçãos na vida dele. Ele se esquece de quanto Jó, ele, tinha sido importante para a vida de seus funcionários.
para a vida de seus vizinhos, de seus clientes, pois ele mantinha um comércio muito ativo, como nós vimos domingo passado, né? Então Jó se esquece dos momentos bons. Quantas vezes nós estamos na luta, na prova, e nos esquecemos dos tempos de glória, dos momentos de alegria na presença de Deus. Nos esquecemos de quantas vezes Deus falou conosco, quantas vezes Deus nos usou nas mãos dele pela bendita e infinita misericórdia do Senhor. Mas o que está ali no momento prevalecendo é a nossa dor e a nossa angústia, e que traz esquecimento dos bons momentos. Terceiro subtópico, que em vez da ordem viesse o caos. Era isso que Jó desejava. Ao invés de ordem viesse o caos, toda a problemática, nada daquela ordem. Ele diz: para que os joelhos que me receberam? Para que os peitos que me amamentaram? Né? Então ele não queria nada nessa ordem. Ele estava aqui angustiado, amaldiçoando o dia em que nasceu. E o escritor nos diz assim: no lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem, o caos. A dor mudou o raciocínio de Jó. E quantas vezes nós, em meio à dor, não raciocinamos direito. Estamos dentro do olho do furacão, não enxergamos corretamente o que está acontecendo. É preciso se afastar um pouco e olhar mais de longe. Mas Jó estava dentro do furacão, dentro daquela terrível situação na sua vida. Quem somos nós para criticar o patriarca por todo esse desabafo, né? E como já falamos em lições anteriores, terrível prova veio sobre a vida de Jó. Ainda diz assim: a lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, o dia do nascimento, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura aqui de Jó, capítulo 3, versículo 8, na versão revista e atualizada. Diz assim, versículo 8: amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Aqui se refere ao Leviatã. Ele está dizendo: aqueles que sabem amaldiçoar o dia, amaldiçoe a noite na qual eu fui concebido, né? Veja que nem ele sabia amaldiçoar, mas ele faz aqui um pedido no seu lamento. Muito bem, vamos adiante. O tópico de número 2 diz assim: segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? No primeiro lamento ele pergunta: por que é que eu nasci? E aí vai questionar o dia do seu nascimento, a noite em que foi concebido, tal. Aí agora, já que eu nasci, por que eu não nasci morto? Por que eu não tive, dizendo ele, né, dizendo Jó, por que eu não tive a sorte de nascer morto? E o escritor divide aqui para nós em 3 subtópicos. O primeiro é descansando em paz. A partir do versículo 11, aí do capítulo 3, versículo 11, Jó agora muda o lamento. Ele para de amaldiçoar, mas começa a reclamar, né? E aí agora vai desabafar aí a sua angústia, o poema da angústia. Desabafando agora em reclamações. Vamos ver aqui, ó. Para Jó, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Natural. Todo mundo que está sofrendo quer descansar daquela situação ali. A pessoa está sofrendo luto. Infelizmente, com essa questão da pandemia aí que sobreveio sobre o planeta, muitas famílias, pessoas, até mesmo nossos conhecidos, estão passando por luto, estão sofrendo a dor do luto até hoje. Então, o que a pessoa que está sofrendo ela quer? Ela quer descansar daquele sofrimento, descansar daquela dor, daquela angústia, né?
Então Jó começa a desejar a morte, mas em momento algum ele vai fazer apologia ao aborto e nem também apologia ao suicídio. Falamos agora em instantes. Com toda essa dor, mesmo desejando a morte, Jó em momento algum ele pensa em tirar a própria vida. Não. Ele deseja a morte, mas ele não age, não toma nenhuma atitude para tirar a própria vida. Por quê? Por causa do temor a Deus. O temor a Deus tão grande, tão gigante dentro do coração de Jó. Superava toda essa dor, superava toda essa angústia. E olha que Jó viveu num contexto muito antes da lei de Moisés, muito antes, mais longe ainda do Novo Testamento, que é a dispensação da graça, certo? Jó viveu na era dos patriarcas e ainda assim carregava dentro do peito um temor maravilhoso diante de Deus. Temia ao Senhor, amava ao Senhor, honrava ao Senhor, não blasfemou, não amaldiçoou a Deus, não. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, mas a Deus não, o Criador não. Jó tinha consciência, mesmo na angústia. Quantas pessoas, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, não vigia com as palavras que saem da boca, finda falando besteira, finda proferindo blasfêmias. E Jó, o sofrimento de Jó, eu tenho certeza que foi maior do que o sofrimento de qualquer um de nós. Nem por isso Jó blasfemou contra Deus. Glória a Jesus. E ainda nós anotamos aqui, somente Deus pode tirar a nossa vida. Vamos conferir esse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Vamos lá? Muito bem, está aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. É o Cântico de Ana, né? O Cântico de Ana começa aí no versículo 1, mas nós vamos ler o versículo 6, onde no seu cântico, inspirada pelo Espírito Santo, Ana diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz também subir dela. Glória a Deus. Então Deus é o dono da vida. E Jó, mesmo sem que essa palavra tivesse sido escrita, mas Jó já sabia disso, dentro da alma dele. A devoção dele, Jó era o sacerdote do lar. Então dentro do íntimo dele ele já sabia que somente Deus pode tirar a vida. Somente Deus pode tirar, pode voltar a dar a vida. Só Deus pode fazer descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Amém, queridos? Então essa verdade já estava no íntimo de Jó. Eu disse que ele em momento algum fez apologia ao aborto, nem tampouco apologia ao suicídio. E a prova é de que ele suportou até o fim. Por mais que extravasou ali a sua angústia, a angústia de sua alma, da boca para fora, falou tudo aquilo, todo aquele desabafo, mas foi fiel, foi firme até o fim, não tentou contra a vida dele. Louvado seja Deus. Eu estou repetindo isso aqui, irmãos, porque hoje em dia essa tendência da pessoa estar angustiada, deprimida e qualquer coisa já quer partir para o suicídio. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha e a sua vida, sobre a minha e a sua família. O Senhor Jesus repreenda esse demônio do suicídio. Desperta para a vida, meus queridos. Vamos despertar para a vida. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto a realizar na sua vida. Olha, se Jó tivesse partido para a prática do suicídio, ele não teria gozado de toda a restauração que veio sobre a vida dele no capítulo 42, que será assunto do final do trimestre. Tá entendendo? Se Jó tivesse apelado para tirar a própria vida, atentar contra a vida dele, teria ficado de fora da galeria dos heróis da fé. O nome de Jó hoje não era mais lembrado, não. Não seria lembrado o nome de Jó. Mas como ele foi fiel, temente, suportou a angústia, suportou a provação, Deus o honrou, Deus o exaltou. E até hoje, em vários países no mundo inteiro, o nome de Jó é mencionado como o herói da fé, aquele que suportou pacientemente. E a prova, ela vem e passa, ela não é eterna.
Não vai ficar para sempre, não. Por mais que pareça que essa luta não tem fim, mas vai passar em nome de Jesus. Glória a Deus. Subtópico número 2 diz: livre de tribulações. Jó está convencido de que se não tivesse se tornado um ser humano, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. Olha aí, a palavra hebraica nefel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo. Na época de Jó acontecia aborto espontâneo, sim. Não era essa bagunça que é hoje aí, não. Quando ele se refere ali ao aborto, por que melhor se eu tivesse sido um aborto? Ele não está dizendo de um aborto criminoso, não. Ele está dizendo de um aborto espontâneo, que era o que acontecia no período que viveu o patriarca. E o terceiro subtópico diz assim: uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Filipenses 4, 11 e 12. Mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. Lá em João 16, versículo 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, as aflições vêm. Jesus já nos advertiu, já nos avisou, as aflições vêm, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra do Senhor vai nos dizer que em Cristo Jesus, nós, eu e o irmão, a irmã, nós, a igreja do Senhor, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos ao tópico de número 3. O terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Então, peraí. Por que eu nasci? Agora, se eu nasci, por que eu não nasci morto? E agora, se eu não nasci morto e vivi para sofrer tudo isso, por que é que eu continuo vivo? Era mais uma pergunta do patriarca. Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Jó capítulo 3, versículo 20. Em outras palavras, ele quer dizer: por que é que Deus não me mata? Por que é que Deus ainda quer que eu continue nesse sofrimento? Para que viver se for só para sofrer? É isso que Jó está dizendo aqui. Tá? Mas mantém-se firme até o fim, suportando o sofrimento. Claro que na hora a pergunta vem, e na mente dele ele está buscando respostas, mas a resposta ele vai ter bem lá na frente, bem depois, e ele vai entender. Com certeza, quando Deus restitui tudo na vida de Jó, aí ele reflete: agora eu sei. Agora eu entendo por que eu paguei aquele preço. Porque Deus me honrou de maneira poderosa, de maneira maravilhosa. Quer ser honrado por Deus, meu irmão? Quer ser honrada por Deus, minha irmã? Suporte a dor, suporte o sofrimento. A luta vai passar, nós falamos já aqui. Assiste esse vídeo aí, ó. No link aí na descrição aí tem um vídeo aí sobre vai passar. Tem uma canção e uma palavra. Suporta, porque a provação vai embora e Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável, difícil de suportar. Cada dia que se passava era mais um dia de angústia para Jó, mas suportou. Subtópico 2 diz: sem o favor de Deus? É uma pergunta. Viver sem o favor de Deus? Olha só, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Jó 3:23. A pergunta busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. A pergunta de Jó, o sentido dela é esse.
Ele quer compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Ele não está pecando contra Deus por perguntar essas coisas, não. Tá? E aqui no Provérbios 4:18, não vai ter nada a ver com a vida de Jó. Certo? Talvez alguém está passando por luta e sofrimento, aí lê essa passagem aqui de Provérbios e diz: por que essa palavra não se cumpre na minha vida? Vamos ver o que diz Provérbios 4:18. O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo. Que é isso? Uma contradição. Pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Deus escolhe para alguns o caminho do sofrimento, mas a palavra diz que Deus não dá um fardo maior do que aquele que nós podemos suportar. Glória a Deus. E quanto mais Deus vai exigindo da vida do crente, mais Deus tem para entregar sobre a sua vida, meu irmão. Alegra o teu coração. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Aleluia, graças a Deus. E o subtópico de número 3, já concluindo aqui a lição, diz: um caminho de sabedoria e maturidade. Olha aí, muitas vezes nos sentimos iguais a Jó, passando por lutas. Isso nos faz ficar desorientados por conta do sofrimento, a via dolorosa do sofrimento, como Jesus teve que passar. E, como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Jó lamentava, reclamava, começou ali essa poesia amaldiçoando o dia do seu nascimento. Depois, a partir do versículo 11, reclamações e reclamações e tantas perguntas. Mas por quê? Porque é impossível para nós imaginarmos o que é que Deus está fazendo. Tá? Aqui, ó, nós não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Deus está nesse negócio. A sua existência, como já falamos aqui hoje, a sua existência não é por um acaso, não é fruto do acaso. Tá? Levanta a sua cabeça aí e entenda que Deus tem um propósito especial para a sua vida. Deus tem um propósito. Depois você vai dizer aqui nos comentários, aqui, ó, essa palavra se cumpriu na minha vida. Glória a Deus. Graças a Deus. Ainda o escritor diz aqui, ó: é preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são do alto e não as coisas terrenas. Aleluia. Jesus Cristo está lá no alto. É para cima que nós precisamos olhar. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Ainda termina dizendo: nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. A luta, o sofrimento vem para nos amadurecer. É o nosso amadurecimento, vem aí. E Deus conta com homens e mulheres maduros para a seara, maduros para trabalhar na seara. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ser fiel a Deus, vamos suportar o sofrimento, vamos suportar a dor. Ó, vigiar com as palavras que saem da nossa boca. No momento da angústia, é melhor gemer, é melhor chorar. Matos Nascimento canta, né? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Aleluia, graças a Deus. Vamos à conclusão da nossa lição. Sim, está em tempo. A conclusão da lição. Nesta lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Glória a Deus.
Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, a fragilidade humana, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. Eu recebi aí por esses dias a mensagem do irmão Hamilton Pereira, lá de Goiás, se eu não me engano é de Anápolis, Goiás, e ele diz que as aulas estão servindo muito para ele. Deixa eu abrir aqui, eu tenho aqui essa mensagem aqui do irmão Hamilton Pereira, quero compartilhar com os irmãos. Olha que bacana que ele falou aqui, ó. A paz do Senhor, aula maravilhosa, estou acompanhando todas as aulas desde que me inscrevi no canal e aprendendo muito sobre Jó. Estou fazendo a leitura do livro completo para melhor aproveitamento. Deus abençoe. Ô irmão Hamilton Pereira, assim precisa ser o crente, né? Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles buscavam nas Escrituras se o que os apóstolos estavam ensinando e pregando realmente tinha a ver com as Escrituras. O irmão Hamilton diz que as aulas estão sendo aí maravilhosas para o proveito, para o crescimento, e ele diz que está lendo todo o livro de Jó. Seguiu o nosso conselho aí desde a primeira aula desse trimestre, a lição de número 1. O irmão Hamilton, quando nós falamos ali, irmãos, leiam o livro de Jó. Se você não começou a ler ainda, dá tempo, tá? Dá tempo aí, nós estamos na lição de número 5, ainda até a lição de número 13 para finalizar aí o ano e o trimestre, dá tempo de você ler o livro de Jó tranquilamente. Amém, queridos? Graças a Deus. Parabéns, irmão Hamilton Pereira aí de Goiás. Forte abraço. Muito obrigado pelo carinho aí, pelas palavras, pelo comentário aí abaixo das aulas, tá? E ainda diz aqui, ó, é o lamento de um corpo ferido, de uma alma, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Assim fechamos a conclusão dessa aula e assim encerramos aqui a lição de número 5, orando pela sua vida. Amém, querido? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos aqui por mais uma lição, mais uma videoaula neste canal, Senhor. E eu sei que muitas vidas serão alcançadas com esta palavra que foi ministrada hoje aqui, meu Pai. Abençoe a tua igreja no Brasil e no mundo. Abençoe aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Aquele irmão, aquela irmã que está na angústia, no sofrimento. Dá força para este homem, dá força para essa mulher, para suportar a provação como Jó suportou. Porque lá na frente, meu Deus, eu creio, meu Deus, e pelos olhos da fé já posso ver os teus servos com tudo restituído na vida deles, ó Pai. E o Senhor há de prover a bênção abundante sobre a vida dele e sobre a vida dela. Assim nós oramos, profetizando essas maravilhas pelo poder da tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.